Fala aí, galera, tudo bem? Então, é o seguinte, eu vou precisar aí de apenas alguns minutos, tá, do seu tempo para te mostrar como é que você tem que aplicar o MDC na resolução de uma questão. O que significa MDC mesmo? MDC significa máximo divisor comum. Tranquilo? Alguns alunos meus aí em alguns lugares já disseram que MDC significa Mickey divinamente charmoso. Mas não é isso não, tá? Vamos falar sério. MDC é o máximo divisor comum. Em apenas alguns minutos eu vou te mostrar como é que você aplica isso na resolução de questões, de problemas. Agora, só vou pedir para você o seguinte: se você ainda não assistiu a nossa videoaula que fala sobre MMC, eu peço que você assista essa videoaula antes de assistir a videoaula sobre MDC. Por quê? Para você poder fazer uma comparação. Questões que são questões totalmente diferentes das questões que envolvem MDC. E essa é um dos grandes problemas dos alunos, né? Normalmente o aluno fala isso para mim: pô, professor, a minha grande dificuldade é quando eu leio uma questão, identificar qual é o assunto que está envolvendo aquela questão, qual é o cálculo que eu tenho que fazer. Então, assistindo a videoaula sobre MMC, você vai ver como é que é o estilo daquele problema que você tem que aplicar o MMC. E agora aqui comigo você vai ver o estilo da questão para você aplicar o MDC. Beleza? Vem comigo então, vamos ver essas duas questões. Questão número 1. Uma repartição pública recebeu 143 computadores e 104 impressoras para distribuir em lotes, todos com igual quantidade de aparelhos. Se cada lote deve conter um único tipo de aparelho, o menor número de lotes formados será... Então, o que acontece? A gente tem 143 computadores, vamos botar aqui, ó, 143 computadores, e eu também tenho 104 impressoras. Esses 143 computadores, eu vou dividir eles, ó, em lotes. Então, essas bolinhas que eu estou colocando aqui dentro, ó, são os meus lotes. Então, eu não sei quantos lotes eu vou ter para os computadores. E a mesma coisa, as 104 impressoras, eu vou ter que dividir elas também em lotes. E aí, estão aqui, ó, os meus lotes com as impressoras. E eu não sei quantos lotes eu vou ter. O que eu sei é o seguinte, que ele falou: todos os lotes devem ter a mesma quantidade de aparelhos. O que isso significa? Significa, por exemplo, que, aqui, ó, as 104 impressoras, eu posso dividir essas 104 impressoras em lotes com 2 impressoras? Posso. Posso. Por que eu posso? Se eu pegar as 104 impressoras e dividir em lotes com 2 impressoras cada, né? 104 dividido por 2 vai dar 52. Então eu ficaria com 52 lotes, né? Sendo que cada lote teria 2 impressoras. Mas sabe qual é o problema? O problema é que ele falou isso aqui, ó: todos os lotes devem ter a mesma quantidade de aparelhos. Então, os 143 computadores, quando você fizer a divisão, os lotes aqui, ó, também deverão ter 2 aparelhos, ou seja, 2 computadores. Mas eu vou conseguir dividir 143 por 2 e vai ser uma divisão exata? Não vai, né? Não vai, porque o 143 é um número ímpar. Então, quando a gente fizer essa divisão, 143 dividido por 2, como é que vai ficar essa divisão? Vai dar 7, 7 vezes 2 vai dar 14, não sobra nada, desce o 3. Então, o que acontecer? Acontece que iria sobrar um computador. Pode acontecer isso? Não pode, né? Não pode ter sobra, a divisão tem que ser exata, né? E a mesma quantidade, né? Os lotes têm que ter a mesma quantidade de aparelhos. Então, qual é a moral da história? Por que deu esse problema? Por que eu não consegui resolver a situação? Porque o 2, ele é um divisor de 104, né? Mas o 2 não é um divisor do 143. Então, esse número que está aqui dentro, aqui, ó, ele tem que ser um divisor comum de 143 e 104. Então, ó, essa é a moral da história. Então, eu vou apagar isso aqui, beleza? Também vou apagar isso aqui, tá? E a gente já sabe que o número que vai entrar aqui dentro, ele tem que ser um divisor de 143 e também de 104.
Beleza? Então, ó, vou botar aqui, ó, vamos chamar esse número de x. X, 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 x e x. Então, o x, né, ele é um divisor comum, certo? De 143 e 104. Beleza. Agora, o que ele quer também na questão? Ele quer o menor número de lotes formados, né? Qual é o menor número de pacotes que eu vou conseguir? Então, vamos pensar comigo. Se você quer o menor número de lotes, ou seja, o menor número de pacotes, significa que a quantidade de aparelhos dentro de cada pacote tem que ser a quantidade maior possível. Não é isso? Se você colocar poucos aparelhos dentro de cada pacote, logo você vai ter muitos pacotes. Se você colocar muitos aparelhos dentro de cada pacote, você vai ter menos pacotes. Então é isso que ele quer. Então, para você ter um número mínimo, de pacotes, né? No nosso caso aqui, número mínimo de lotes, isso significa que a gente tem que ter o número máximo de aparelhos em cada pacote. Né? Número máximo de aparelhos por pacote. Tá certo? Então, para isso aqui acontecer, ó, o número mínimo de pacotes, isso aqui tem que acontecer. Você tem que ter o maior número possível de aparelhos dentro de cada pacote. Só que esse número de aparelhos dentro de cada pacote, a gente já sabe que ele é o quê? Ele é um divisor comum de 143 e 104. Então, é aí que a gente chega na seguinte conclusão. Se esse número tem que ser máximo, né? Então ele tem que ser o máximo divisor comum de 143 e 104. Beleza? Então, ó, a quantidade de aparelhos que eu vou colocar dentro aqui, ó, de cada pacote precisa ser o máximo divisor comum de 143 e 104. Então, com essa ideia, a gente vai fazer o quê? Vamos calcular. Como é que eu vou calcular o MDC? Beleza? Então, a gente tem que calcular isso aqui, ó. Como é que eu vou calcular o MDC de 143 e 104? Então, a gente vai fazer pela fatoração simultânea. Então, como é que você faz a fatoração simultânea para o MDC? Você vai colocar aqui, ó, apenas os números que são divisores comuns de 143 e 104. Beleza? Então, por exemplo, o 104 dá para dividir por 2, mas o 143 não dá para dividir por 2. Então, eu não posso colocar o 2 aqui. Beleza? Então, a grande pergunta agora é, qual o número que vai entrar aqui, né? Que é divisor de 143 e 104. Observe o seguinte, o 143 é um número que ele não é par, então não é divisível por 2. Se nós somarmos os algarismos dele, ó, 1 mais 4 dá 5, 5 mais 3 dá 8. Então, se a gente somar os algarismos dele e deu 8, significa que ele não é divisível por 3 e também não é divisível por 9, né? Porque para ser divisível por 3 ou por 9, quando você somar os algarismos, tem que dar um múltiplo de 3 ou um múltiplo de 9. Para ele ser divisível por 5, teria que terminar em 0 ou 5. Não é o caso aqui, né? Então, ele não é divisível por 2, não é por 3, não é por 5. Se ele não é divisível por 2, também não é por 3, também não vai ser divisível por 6. Também não é divisível por 10, porque também não termina em 0. Não é divisível por 9. Então, assim, os primeiros números, ele com certeza não é divisível. Então, a gente teria que tentar ver se ele é divisível por 11, né, ou por 13, que seriam os próximos primos. Então, verifica isso aí. 143 é divisível por 11? Vamos ver. Né? Ó, 14 dividido por 11 vai dar 1, vai sobrar 3, desce o 3, 3 vezes 11, 33. Olha lá, que beleza. O 143 é divisível por 11 e o resultado dá 13. Então, significa que o 143 é divisível por 11 e também é por 13. Agora, vamos ver o 104. Será que o 104 também é divisível por 11? Vamos ver. Ó, vou ter que pegar aqui o 9, né? 9 vezes 11 vai dar 99 e vai sobrar 5. Olha lá. O 104 não é divisível por 11. Então, esquece o 11.
Vamos ver o 13. Será que o 104 é divisível? Será que o 104 é divisível por 13? Olha lá, 104 dividido por 13 vai dar 8. 8 vezes 3 vai dar 24, vão 2, 8 vezes 1, 8 mais 2, 10. Olha lá, deu certinho. Então, o 104 é divisível por 13 e o 143 também é divisível por 13. Então, o nosso amigo aqui, o nosso divisor, vai ser o 13. Então, aqui ó, vai entrar o 13. Então, quando você pegar 143 e dividir por 13, vai dar 11. E quando você pegar 104 e dividir por 13, vai dar 8. Agora, observa o seguinte. O 11 e o 8, tem algum divisor comum que eu posso colocar aqui? Não. O 11 é primo, só pode ser divisível por 1 e por 11. E o 8 não é primo, pode ser divisível por 1, por 2, por 4 e por 8. Mas eles não têm nenhum divisor em comum. Então, a nossa conta acabou aqui, ó. Então, o 13, ó, o 13 era o nosso MDC procurado. O MDC de 143 e 104 é 13. Então, significa que os nossos lotes aqui, ó, os nossos lotes, ou pacotes, né, eles vão ter quantos aparelhos? 13. Então, vão ter 13 aparelhos. Cada lote vai ter 13 aparelhos. Qual era a pergunta? O menor número de lotes formados. Então, quando eu pego 143, ó, divido de 13 em 13, dá quanto? Dá 11. Então, aqui a gente vai ter 11 lotes. E quando você pega 104 aqui, ó, divide por 13, dá quanto? Dá 8. Então, aqui eu vou ter 8 lotes. 11 daqui mais 8 daqui, total de 19. Portanto, a resposta é a letra C. Beleza? Então, esse tipo de questão envolvendo MDC é uma questão muito clássica. Beleza? Então, você acabou de ver uma ideia, né, envolvendo MDC. Agora eu vou te apresentar uma outra ideia que também é muito comum, é muito padrão nos problemas envolvendo MDC. Então, vamos comigo para a próxima questão. Então, vamos ler a próxima questão, né, para identificar aí como é que é a situação. Questão 2. Pretende-se cortar 3 fios de comprimentos 100, 108 e 120 metros em pedaços de mesmo comprimento, de modo que esse seja o maior possível. O tamanho de cada pedaço será em metros. Bom, então eu tenho aqui 3 fios, né? Eu tenho um fio de 100, um fio de 108 e um fio de 120. Então eu fiz ali 3 traços, né? Como se estivesse representando o comprimento de cada fio. Então aqui eu tenho 100 metros, aqui eu tenho 108 metros e aqui eu tenho 120 metros. O que ele quer fazer? Ele quer pegar cada fio desse aqui, né, e quer dividir esses fios em pedaços, né? Então eu vou pegar esse fio aqui, né, e vou dividir ele em pedacinhos. Eu vou pegar esse fio aqui e vou dividir ele em pedacinhos. Eu vou pegar esse fio aqui e vou dividir ele em pedacinhos. Observe o seguinte, né? Olhando a ideia, é uma ideia parecida com a questão número 1, né? Eu não sei quanto que vai ter de tamanho cada pedaço desse, mas ele falou, né, que esses pedaços têm que ter o mesmo comprimento, né? Então, se aqui em cima o comprimento for x, aqui embaixo o comprimento vai ter que ser o mesmo x e o mesmo x. Beleza? Então a gente tem o mesmo problema. Por exemplo, eu posso colocar aqui o meu comprimento sendo 5 metros, por exemplo, um fiozinho aqui ó, com comprimento de 5 metros. Posso? Eu até posso. Eu consigo dividir 100 por 5? Beleza, vai dar 20. Eu consigo pegar o 120 e dividir por 5? Consigo, vai dar 24. Agora o 108, eu consigo dividir o 108 de 5 em 5? Não, vai ter sobra. Se vai ter sobra, não pode. Então, não pode ser 5 metros esse tamanho. Então, ó, é a mesma ideia ó, da questão número 1. Esse comprimento aqui, né, ele só vai servir se ele for divisor de 100, de 108 e de 120.
Agora, professor, uma dúvida. Aqui, ó, nessa questão, ele usa a palavra menor, né? Ele usa a palavra menor. E nessa questão aqui, ó, ele já usa a palavra maior, né? Então, amigo, exatamente isso. Problemas envolvendo o MDC, ele pode tanto focar na situação menor possível, ou ele pode focar também na situação maior possível. Só que observe que a ideia da questão é a mesma ideia. Você tem que pegar números, fazer uma divisão. Essa divisão tem que ser uma divisão comum. Você precisa conseguir fazer a mesma divisão para todos eles. Então, o meu x aqui, moral da história, o meu x ele tem que ser um divisor, né? O x tem que ser um divisor comum, né? De 100, 108 e 120. Só que, o que ele falou? Ele quer que o pedaço, né? Ele quer que o pedaço que a gente vai dividir, né? Ele quer que esse pedacinho aqui, ó, ele quer que esse pedaço aqui seja o maior possível. Então, esse meu divisor aqui tem que ser o maior possível, ou seja, tem que ser máximo. Então, é o máximo divisor comum. Então, vamos calcular aqui, ó, o máximo divisor. O mesmo processo que a gente utilizou para calcular aqui, ó, no número 1. Quando você calcula o máximo divisor comum, aqui, ó, desse lado, você vai escrever apenas os números que são divisores comuns desses amiguinhos que estão aqui. Então, olhando para cá, é fácil de ver que o 2 é um divisor comum. 100 dividido por 2, que dá 50, beleza? 108 dividido por 2, que dá 54. 120 dividido por 2, que dá 60. Beleza. Dá para dividir todo mundo por 2 ainda? Dá. Então, você coloca o 2. 50 dividido por 2, que dá 25. 54 dividido por 2, que dá 27. 60 dividido por 2, que dá 30. Opa, agora a coisa complicou. Complicou por quê? Porque agora apareceu aqui, ó, 25, 27 e o 30. O 25, eu só vou conseguir dividir o 25 por 1, logicamente, por 25, lógico, e também por 5. Mas o 27 dá para dividir por 5? Não dá. O 30 até dá para dividir por 5, mas o 27 não dá. Então, acabou. Não tem mais. Eles têm algum outro divisor que seja comum aos 3? Não tem. Então, nossa conta acabou. O MDC acabou. Então, você vai fazer o quê? Vai pegar, vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. Então, o 4, ó, o 4 era o meu MDC procurado. Tá certo? Então, ele queria saber o maior tamanho possível para cada pedaço. Então, o maior tamanho possível vai ser 4, letra B. Beleza? Então, qual é a diferença dessas questões? A diferença é que, nessa questão, o MDC ele já era a minha resposta. Nessa questão aqui, não. A gente calculou o MDC e depois precisou fazer 2 divisões, somar para dar a resposta. Mas são questões com ideias, né, absolutamente iguais. Aí, para finalizar, sempre tem alguém que fala assim para mim: poxa, professor, legal, entendi, mas isso aí não cai no Enem, né? Alguém, se não pensou isso, vai pensar: pô, mas isso não cai no Enem, né? E aqui no seu canal você está, inclusive, colocando essa videoaula na playlist, né, direcionada para o Enem. Cara, é o seguinte, de fato, na prova do Enem não tem caído, né, questões assim, com esse enfoque diretamente, né? Aquela questão é uma questão de MDC, mas em alguns momentos você pode e vai precisar calcular o MDC, e isso também não é o mais importante. Na prova do Enem, todas as suas questões são questões interpretativas, cara. Então, assim, sempre que você se deparar com uma questão de matemática, que você percebe que é uma questão interpretativa, que você vai precisar ler, pensar e raciocinar, vale a pena fazer. Vale a pena tentar fazer. Porque a prova do Enem, você não segue uma receita de bolo. A gente sabe que são questões
que costumam cair, né? Questões de grandezas proporcionais, né? Questões de... Então, assim, é lógico que o Enem tem um teórico padrão de questões que eles cobram, mas a gente não tem como prever como é que essas questões vão aparecer. Então, assim, quanto mais você puder treinar a sua interpretação, melhor. Interpretação dentro de matemática. Questões de matemática que você lê, interpreta e resolve. Beleza? Então fica aqui a nossa aula de MDC. Eu tenho certeza que você, assistindo essa videoaula, você vai ter condições de aplicar o MDC agora em problemas de matemática ou até em outras situações. Beleza? Fica aí então mais essa videoaula aí para vocês. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau.